Caio. Eu vou Fazer o quê? estudar a lição. E aí, gente, vamos lá então para o vídeo da terça-feira. Sejam muito bem-vindos aí. Estamos aqui, eu, o Caio, toda a nossa equipe aqui já preparados para estudar a lição hoje, a Bíblia. Então, com o título, deixa eu ver aqui, como Jesus avalia o que doamos? É uma pergunta. E para hoje nós temos um verso bíblico aqui que nós iremos começar. Eu peço para que vocês acompanhem conosco. 1 Coríntios 16, versículo 2, que diz o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não façam coletas quando eu for. Gente, seguinte, aqui talvez a versão bíblica que eu estava aqui não falou exatamente o que a gente queria escutar, mas aqui está escrito aqui, acerca da coleta para os necessitados da Judéia. Proporcionalidade. A lição está falando aqui, né? O título, como Jesus avalia o que doamos, e a lição está falando exatamente sobre uma diferença entre quantia ou como doar. Explore aí, Caio, essa pergunta. Como a avaliação de Jesus sobre a oferta com base na proporcionalidade demonstra a sua justiça, a justiça de Deus. Certo. Para início, né, a base da proporcionalidade já retrata já como diz como é que tá o amor de Deus, né? Sim. Perdão. E o que acontece? Diferente do dízimo, que é um valor que já é 10% de tudo que você ganha, que é o valor que Deus estipula, as ofertas não. As ofertas é o valor que é um proporcional que você acha adequado fazer a doação. Então é aquilo que o seu relacionamento íntimo com Deus e o que você acha que é possível doar juntamente com o pacto que você tem com Ele, de estar fazendo a devolução de todas as bênçãos que Deus nos dá no dia a dia, né? Show de bola. Olha, enquanto você estava falando aí, eu fui abrindo aqui a Bíblia em outra versão. Eu abri aqui na nova versão internacional, que está se falando assim, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Correto. Então, de acordo com a sua renda é que você vai separar seu dízimo, as suas ofertas para a casa do tesouro. Então, Deus não vai avaliar a quantidade que você doa. Ele vai avaliar se o que você doou é de acordo com a sua renda. Correto. Certo? Porque uma coisa é o rico doar 5% e o pobre também doar 5%. É a mesma coisa, se você parar para pensar, né? A quantidade de dinheiro é maior, claro, mas a proporção é a mesma. A proporção é a mesma, Sim. Isso aí. Então, o versículo que nós iremos ler agora não está mais em 1 Coríntios, está em 2, deixa eu pôr aqui. É o 2 Coríntios 9, versículo 7. Então, acompanhe aí comigo. E diz assim: cada um contribua segundo o que tiver. A mesma coisa que está se falando no outro. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Aqui outro verso está falando, né? Mais uma coisa que aqui a pergunta que está se dizendo, como Jesus avalia o que doamos, aqui está respondendo nesse verso. Quem doa com o quê? Com alegria. Sim. Então, isso aí. Se você não doa com alegria, tenha certeza que Deus ele estará olhando o seu coração e vai verificar. É que nem eu falei, isso, né? Não é a quantidade, e sim o seu espírito que você está fazendo tal ação. E qual que é a importância, Caio, do pacto na adoração a Deus? De vez a gente fazer as nossas ofertas de forma no impulso, né? Tipo, eu tô lá na igreja, aí eu tô vendo a salva passando, aí, o fulano de tal deu 100, aí eu vou dar 200 pra... Isso é. Deus, ele é não dá, né? Deus é uma pessoa que sempre foi muito organizada, né? Ele gosta de ordem, isso é fato. Então, Sim. assim, Deus quer o que a gente faça? Deus quer que a gente pegue o nosso salário e se programe.
isso daqui vai ser para dízimo, isso aqui vai ser para oferta. E não chegar lá, que nem você falou, no meio da salva, e, eu vou tirar aqui um valor e vou entregar. Deus não gosta de bagunça. É assim, se programe, faça as coisas, que esse é o primeiro ponto, né? Sim. E aí, com base, né, a pergunta era qual a importância de ter um pacto de adoração, né? Então, o pacto de adoração entra também como uma oferta que a gente dá, mas é algo que a gente, no nosso íntimo relacionamento com Deus, a gente senta e acorda com ele, não acordar, né? Porque isso não é uma barganha. Sim. Né? A gente está devolvendo algo que foi nos dado, né? Então, o pacto é o seguinte: Senhor, eu sei que o Senhor está me abençoando, então por isso eu vou firmar um pacto com o Senhor aqui, porque o pacto é o quê? É um contrato. Eu vou trazer assim para os dias de hoje. É um contrato que a gente firma. Vou dar um exemplo com uma empresa. A gente vai estar lá todo dia trabalhando, fazendo nossa parte, né? Enfim, para cumprir o nosso contrato. E nesse caso aqui, o pacto com Deus, a gente pode falar assim: Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando de mim, está me abençoando, então eu quero conceder, quero devolver a Ti, sei lá, R$100 que seja todo o mês, e esse vai ser um pacto que eu estou firmando com você. E é importante lembrar que não é porque eu pego e sou dizimista, dou minhas ofertas, que a gente está livre de que ocorra coisas ruins com a gente. Sim. Tá? Isso, que nem eu falei, isso não é uma barganha. Tem né? Isso também. Você não pode chegar para Deus e falar o seguinte: poxa, eu peguei e, Senhor, tá acontecendo tal coisa ruim. Poxa, eu sempre devolvi o dízimo para você, sempre fiz as coisas. São coisas distintas. Sim. Né? A gente tem que fazer porque a gente sabe que é correto. A gente faz porque nós temos o entendimento, né? E nós temos o pacto firmado com Deus. Então, assim, por mais que a gente faça, a gente devolva os dízimos e tudo mais, pode sim acontecer coisas ruins com a gente, e isso é consequência. Deus permite coisas acontecerem com a gente, seja ruins e boas, para que seja aprendizado daqui para frente. Então, esse era um ponto que eu também queria deixar passar aqui, porque às vezes o pessoal confunde, né? É muito importante ter isso aí em mente também. Então, Caio, até o vídeo de amanhã. É isso aí, galera. Valeu.